A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês uma vez mais. Dessa vez já estamos na lição de número 10, do último trimestre do ano de 2019. E a lição de número 10 tem o título, Pecado do Homem segundo o Coração de Deus. O nosso texto áureo, diz o seguinte, 2 Samuel 11, 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verdade prática, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, é a nossa leitura bíblica em classe. Queridos irmãos, já vamos aí para a introdução da nossa lição de número 10, algo que é fantástico na palavra de Deus e em toda a narrativa bíblica, é que o nosso Deus nunca fez questão nenhuma de esconder erros de alguém que ele escolheu ou de pessoas que ele chamou para um propósito, A palavra de Deus jamais vai isentá-los do erro e jamais vai esconder os erros cometidos. Para que isso? Primeiro, para que sirva de lição para nós, porque nos erros cometidos nós não só vemos os erros, mas também fica patente aos nossos olhos as consequências de uma decisão. Fica patente aos nossos olhos o que um erro pode ocasionar ao longo de uma vida, não só o pecado imediato. Então nós vamos aprender nessa lição que Davi era aquele homem que foi, segundo o coração de Deus, pela escolha de Deus, ele foi segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma facilidade de reconhecer o seu erro. E Davi tinha também facilidade de acreditar suas vitórias a Deus, mas Davi também teve os seus erros, e não poucos erros, que vai nos ensinar e vai nos dar base para que nós venhamos a ter um caráter cristão diferenciado, que eu não seja apenas um escolhido por Deus ou alguém segundo o coração de Deus, mas que eu seja também alguém que possa ser exemplo. A paz do Senhor a todos, e já estamos na lição 10, rápido, E esse trimestre tem sido marcado por bons temas, e hoje é um tema que é um pouco triste, de ser comentado, mas é algo que acontece todo momento. Então, como o pastor Luciano está falando, nós percebemos que às vezes há uma mistificação, As pessoas, elas pegam um versículo bíblico e fazem, ali uma coisa assim que não é tudo aquilo. Vai dizer que Davi tinha um coração que agradava a Deus. O Saulo de Tarso também, o Paulo, ele menciona também em Atos dos Apóstolos uma passagem que ele diz que Deus escolheu Davi entre as ovelhas, dando a entender que, assim como Saul havia sido elegido pelo povo, numa forma de desprezo a Deus e a teocracia, agora esse que estava surgindo era uma escolha do coração de Deus, porque é bom nós pontuarmos, e você também, porque há hoje até uma construção de Frankensteins espirituais. Há pessoas que cantam, eu quero ter o coração de Jó, quero ter a bravura de José, eu quero ter o coração desse, eu quero ter a perna do outro, o caráter. E nós somos ensinados que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e não é o coração de alguém que vai deixar você melhor ou pior. É sim o entendimento da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então é importante notar que não há essa questão de coração, porque, como falou, a Bíblia ela vai mencionar não todos os pormenores, mas fatos que eu desejaria que jamais tivessem sido relatados, Atitudes de uma pessoa. Eu particularmente não queria que Davi fosse meu membro de igreja, nem meu presbítero, nem muito menos um líder na igreja. Eu já teria excomungado ele graças a Deus que ele nasceu em outra época. Porque fazer o que Davi fez em determinadas situações
mancha todo o seu caráter. É claro que Deus não leva em conta muitas coisas, mas nós vamos a aprender que o importante de tudo é a caminhada. Não é momentos da vida, mas é a caminhada. Nós, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, quer dizer, ele é um modelo a ser seguido, ele é a forma ideal de nós nos espelharmos. Cristo é o modelo. Nenhum líder que passou, nem Moisés, nem João, nem Paulo, nenhum deles. Eu desejo ter o meu coração transformado por Deus, não o coração de ninguém. Nem paciência de Jó não quero ter nada dos outros. Porque Deus tem os seus filhos, um diferente do outro, e ele ama indistintamente. Escolheu Luciano, escolheu Sérgio, escolheu você, porque ele viu em nós algo que nós não vimos. Né? É isso que Deus demonstra aqui. Me agradei desse jovem, me agradei do jeito dele, a sua sinceridade. Não quer dizer que a vida dele vai ser marcada por sinceridade, né? Por retidão, não mesmo. Todos nós temos o nosso momento de alto, de baixo, todos nós temos o nosso momento de guerras vencidas e derrotas. Não somos 100%, jamais seremos. E quem se ilude com homens vai se decepcionar, porque uma hora ou outra você vai conhecer a face verdadeira do ser humano, né? E nós somos todos sujeitos às mesmas paixões. Aí vai dizer, né, que Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, né? Orando. Então, a graça, a misericórdia vem de Deus. Nós temos que aprender que Cristo é aquele que vai mudar a nossa vida. Eu costumo falar que nem o evangelho transforma a vida das pessoas. Pode até chocar alguém assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se essa verdade fosse a palavra de Deus ali. Não muda, irmão. Não muda. Se você pegar os maiores líderes religiosos que conhecem a Bíblia, os maiores estudiosos, teólogos, não muda. A palavra que está dizendo ali é Cristo, não é o Evangelho, é Cristo. O Evangelho é uma revelação, não é o próprio Cristo. A partir do momento que eu compreenda que Cristo é aquele que está comigo e é aquele que me faz entender as atitudes que eu preciso, aí sim, aí eu começo a compreender. Porque tem pessoas que não têm leitura, são analfabetos. Não conhecem um versículo bíblico, mas a presença de Deus é real na vida deles e o Espírito Santo é aquele que conduz a vida dele. Ele nem sabe que muitas vezes tem que amar o próximo como a si mesmo, mas ele ama, porque a natureza foi transformada. E aquele que conhece a palavra, por vezes continua mentindo, continua roubando, continua se prostituindo, continua adulterando, mudando as situações. E adulterando, quando eu digo, não é só adultério de físico, é adultério de odômetro de carro, adultério de combustível, adultério de líquido, né? Vender uma coisa por mais e vale menos. Isso é adultério também, né? Quando você muda a forma íntegra das coisas. Então, quando nós olhamos aqui, é interessante notar que Davi, ele vai dar prova de que é humano. Não é um Deus na terra, não é um anjo, não é uma figura, um super-herói. Ele, na realidade, é como nós, homens sujeito às mesmas paixões. E aí o ponto segundo aí que eu acho que é interessante, que eu acho que dá para nós marcar bastante, é o ambiente que Davi pecou. É isso aí, irmãos. É interessante a gente já passar por um ambiente, se lembrar que Davi era segundo o coração de Deus, mas ele fez algo terrível que foi dar lugar ao diabo. Sim. E é interessante que não vamos deixar isso, que alguém vai dizer, mas isso foi algo que aconteceu com Davi lá no Velho Testamento, e o nosso contexto é diferente. É interessante que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, e no capítulo 4 de Efésios, versículo 27, ele vai dizer para crentes, antes de nós entrarmos aqui no segundo ponto, não deis lugar ao diabo. Então é para crente, Efésios 4, 27. Não é para o ímpio, não é para ninguém, é para nós. É o nosso versículo da caixinha de promessas, tinha que ser esse. Não deis lugar ao diabo. Quando a gente tirasse ele de manhã, se é um versículo que deveria fazer parte, era esse. Não deis lugar ao diabo. Então Paulo escreve à igreja e nós vamos contrastar com Davi, o ambiente que Davi pecou. Irmãos, primeiro algo a ser colocado é que por obrigação, por dever moral,
e também em cumprimento do cargo que ele exercia como rei da nação, ele não precisava pegar na espada para enfrentar inimigo algum. Mas se fazia necessário que o rei estivesse no campo de batalha. O ambiente se torna propício porque, ao invés de Davi estar guerreando as guerras de seu povo e do povo que Deus lhe entregou nas mãos para reinar sobre esse povo, que eu ainda disse ao presbítero irmão Sérgio agora há pouco, em off, Davi foi rei, mas não foi líder espiritual. Líder espiritual, Davi não foi. Ele não era um homem espiritual. Quando alguém vai ficar chocado, mas olha os salmos, olha tudo. Pois é, irmãos. Como você já estudou a lição do exílio, então nós vamos compreender que a maioria deles foram feitas ali. Os salmos foram feitos naquelas ocasiões e naquelas situações. Davi já não compõe salmos quando estava no palácio, na situação que nós vamos citar. E é interessante que, criando um ambiente propício, Davi primeiro não partiu para a guerra, ficou ocioso. E quem está ocioso tem tempo. E a gente, com tempo, quando se tem muita energia, você vai procurar alguma coisa para fazer. E é interessante que o que Davi procurou para fazer foi ficar no alpendre do seu palácio, e olhando para a casa de alguém que não era a sua casa e que lá tinha uma mulher tomando banho. Aí alguém fala, a Betseba podia ter dado uma olhada para cima? Não, irmãos, eu sou completamente contrário. Davi, quando foi para o alpendre e percebeu que de longe ele viu uma mulher a tomar banho, como homem segundo o coração de Deus, a sua primeira atitude seria voltar para dentro, porque ele tinha 10 concubinas nesse momento, e 11 esposas, porque a 12ª depois vai ser Betseba. Então ele não tinha nem necessidade e nem motivo para estar olhando para Betseba. Ele cria um ambiente para pecar. Que alguém, às vezes, em algum momento, quer jogar a culpa desse pecado na Betseba. Mas a Bíblia vai dizer, em Provérbios 27:12, que o prudente, ele vê o mal e foge. E o simples sofre a pena. Então é interessante que quem tinha que fugir do pecado e pesar na balança, porque nós vimos conversando mais com o presbítero irmão Sérgio, que é o hábito que temos, que é interessante. Urias não era alguém desconhecido de Davi. Não foi alguém que apareceu do nada na história de Davi. Urias era um dos guerreiros de Davi, vencia as batalhas da nação de Israel, e por que não dizer quantas vezes beberam vinho juntos? Quantas vezes conversaram? Por que não dizer, sabia que Betseba era a esposa de Urias. Então ele toma a decisão. Não podemos nunca nos furtar, irmãos, desse pensamento. Que a decisão não era de Betseba, que alguém fala, Betseba podia rejeitar. Irmãos, ela não podia porque no sistema de monarquia, tudo é do rei. Tudo que ele quer, ele pode ter. E na questão de mulher, era a mulher que ele quisesse. Na questão de serviçal, se ele passasse, eu tinha minha casa, ele passasse pela minha casa e decidisse que o meu filho mais novo servia para ele, que ele queria o meu filho para trabalhar no palácio, eu não teria nenhum argumento capaz de convencê-lo a deixar o meu filho em casa. Ele levaria e pronto, estava resolvido. Ele era o rei. Então, Davi cria o ambiente. Ele cria um ambiente, fica em casa, fica no palácio, observa. Porque, irmãos, até que o desejo, presbítero irmão Sérgio, o desejo de coabitar com essa mulher surge, não é no primeiro olhar. Porque a Bíblia diz que a concupiscência ela vem pelo olhar. Vai estar lá no livro de Salmos, né? Ali a partir do Salmo 101, melhor dizendo. Então é interessante, nós vamos observar, ele olhou, ele permitiu que aquilo descesse ao seu coração. Eu vou ousar dizer, porque as pessoas ousam dizer tantas coisas, né? Então eu vou ousar dizer. Sendo Davi um homem segundo o coração de Deus,
eu tenho convicção que o Espírito Santo falou ao seu coração, não é sua mulher, o marido dela está na guerra, você não deve fazer isso. Mas Davi toma a sua própria decisão. Ele cria um ambiente, consciente, manda buscar, peca de maneira consciente, aí eu vou voltar só um pouquinho no presbítero, irmão Sérgio já falou aqui, porque abrindo o adendo aqui, né? Aí o adultério, irmãos, em várias formas se apresenta. Muitas vezes nós não somos igual Davi em alguns termos, mas na questão do pecado premeditado, na questão de se programar, hoje eu vou pecar. Porque é interessante que aqui Davi programou, eu vou pecar. Porque isso passou... Não, ele programou, eu vou pecar, busca ela. Se busca ela, ele não podia casar com ela, não era esposa dele. Então é programa. E quando é um caso que o homem está muito próximo, no local de trabalho, ou a mulher do homem, tem todo aquele clima, tem tudo... Então parece que o fogo já está ardendo. Mas no caso de Davi, ela não morava tão perto, porque se fosse no próprio pátio do palácio, ele gritava e mandava vir, mas ele envia, era um pouco mais longe. Então, aí deu tempo de esfriar a cabeça, né? Porque enquanto eles foram buscar e trazer, ele poderia ter ido a uma das 12 mulheres dele e conversado com uma delas, né? Mas eu fico percebendo assim que a questão do pecado de Davi, ele é um modelo muito conhecido nosso. Primeiro ele olha, né? O fato é que nessa época do ano, era a época em que eles já tinham passado o tempo da chuva, então era o tempo de guerra. Né? Em lugares, por exemplo, que tem inverno, gelo, eles não guerreiam e não fazem batalhas. Mas quando vem o tempo do calor, a primavera, eles vão para o campo de batalha. Então Davi ali abre uma brecha, porque a mulher, ela devia estar consciente assim, ó, eles estão tudo na guerra. Talvez até o rei está na guerra. Então não tinha muito que se preocupar também. Né? Ela é a pessoa mais inocente da história, como disse o pastor Luciano. E o próprio autor, eu acho que você que vai dar aula, é bom você pegar e dar uma corrigida, porque diz que é importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado. Eu acho de uma falta de base bíblica para o autor ter escrito isso. Uma participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 1:11. Poupa, né? Então Davi também é cheio de orgulho e cheio de soberba e um homem ruim também, porque ele conta o povo, né? Ele manda contar o exército. Se nós tirar por um texto, pegar lá, e Davi mandou contar o povo de Israel, os soldados, Joabe diz, não conta. Até tem uma passagem que diz que o diabo entrou no coração dele. Entrou. Então, aí nós vamos julgar Davi, que não é mais segundo o coração de Deus, é segundo o coração do diabo. Vou pegar um textozinho lá. Então ele botar um texto aqui dizendo que ela queria que o filho renasce, ou coisa parecida, não está ligado uma coisa com outra. Como disse, o rei tinha a ideia que ele podia pegar o que quisesse do reino. O próprio Natan, né, numa parábola ali, numa analogia, ele diz, olha, tinha um que tinha uma ovelha só. A comparação da Batseba é com uma ovelha que é o quê? Ela era única e outra coisa, e Natan apresenta ela como ovelha desprotegida. A ovelha não tem maldade, a ovelha não é uma figura... Não, ela não é, e quando você estuda o contexto do animal, agora vamos para o contexto do animal. Não comparando, só a comparação. A figura, né? A figura, de maneira figurada, a ovelha é dócil, de fácil controle, né? Não tem muita inteligência, não, né? Não, ela não tem muita inteligência, ela depende, para chegar-se ao ponto, irmãos, que um cão consegue controlar 100 ovelhas. Então, aí, por aí, e Natan apresenta para Davi dizendo, olha, esse homem tinha muitas ovelhas, mas esse é um Mas só. Eu acho que eles assistem muito filme de romance, aquelas coisas assim que faz, Batseba, uma música de fundo, ela tirando roupa, fazendo striptease. Dançando a dança do ventre lá para seduzir. E, na verdade, irmãos, não bate nem com texto bíblico, infelizmente. Até nós, como professores, temos que ter esse senso crítico.
essa afirmação não bate com o texto bíblico. Eu acho injusta, não é nada. Não bate com o texto bíblico. Primeiro, que Urias era um guerreiro de Davi, fazia parte. Não era do povo de Deus. Não era do povo de Deus. Ele era um Foi aceito, mas não era do povo de Deus. Ele era lá dos cananeus e daquela turma dos Eus, né? Eles deveriam ter sido expulsos, mas ele era homem da guarda da elite do rei. Esse era Urias. É um homem que provavelmente... Próximo do rei. Porque quando eles iam para a batalha, o rei conhecia os capitães, os que se destacavam, os que matavam mais pessoas, os guerreiros. Então, com certeza, Davi conhecia o amigo dele. Conhecia e sabia que a mulher era dele. Isso é só querer colocar uma culpa numa mulher, como eu pegar e cair em adultério e dizer que a culpa foi da mulher que me seduziu. Tá, mas eu não tenho vontade própria, eu não sou adulto, eu não tenho consciência das minhas atitudes, eu não sei o porquê. Tanto é que a maldade é tanta de Davi que ele vai dando sequência, né? Ele não pega e ele vai descobrir que ela tá grávida, ele podia chegar e chamar o camarada a ser homem o suficiente e dizer, ó, vou ficar com a tua esposa, mesmo estando errada, porque ela tá esperando um filho meu. Ele prefere tentar deixar passar batido, porque se ela não tivesse ficado grávida, ele não tinha tirado ela pra mulher. Não Podia tinha ser até sido- uma mulher que ele usasse uma vez ou outra, mas não como esposa, porque senão ele já teria tomado posse dela. Ele só fez por uma brincadeira, só para diversão, né? Como se podia fazer. Tanto é que a repreensão de Natan é nessa... É nessa linha. Ele diz assim, ó, eu podia te dar mais mulheres, se fosse o caso. Podia te dar mais mulheres. É isso que tu estava te preocupando? Eu disse, mas tu não podia ter feito um negócio desse, ele só tem uma esposa. Porque Davi é rei. O soldado não é rei, ele tem uma mulher só. E todo o povo, né, presídio Monserrat, todo o povo era vassalo. Sim, não tem Ninguém como dizer era não. nada. Se ele queresse tirar a casa, a mulher, os Ele filhos... tirava. Então, irmãos, a Betseba, ela não tinha a opção de dizer não. É como Joabe. Joabe também foi um covarde, então. Porque, Foi. porque Joabe devia ser, não vou mandar ele pra frente da batalha. Não vou fazer isso com o meu amigo. Né? E Joabe obedece mais Porque é conivente. rei, né? Mas é rei. rei. Tu não tem como não fazer. Essa é a questão. Não tem como tu não fazer. Ah, mas os meninos lá, né? O Misael, Ananias, Arias, tava diante de um rei pagão. Aí, irmãos, era uma situação que eles estavam se comportando para mostrar quem era o Deus de Israel. O próprio Davi não faz nada contra Saul. Quando teve a oportunidade de matar Ele não fez. e sabia que ele estava errado. E ele podia fazer. Então, quando nós olhamos aqui, uma coisa que é bem fácil e bem fácil de pontuar. As mesmas características que ocorrem na queda de Eva e a mesma que acontece com Saul é o que vai acontecer com Davi. Ele vai ver, vai cobiçar e vai tocar, vai pegar. Quer dizer, você percebe, ele viu, cobiçou e tomou. E tomar aqui é literal, é pegar com força. Quer dizer, se ela disser que não, dizer que sim, traz ela para cá e deu, o resto eu resolvo. Né? Então é de uma violência e de uma falta de caráter que e nós não podemos comparar Davi conosco, porque Davi era um rei. Né? Se nós compararmos Davi com um pastor, nós não aceitaríamos porque tem mais de uma mulher. Né? Não, e outra coisa... Matou quantas pessoas? Não, nós não aceitaríamos, irmãos, em hipótese alguma, talvez, Davi, nem para congregar conosco. Não. Então, É a questão, e tem que ser bem pontuado, que são questões e situações diferentes. é que as pessoas fazem um comparativo, pegam só a parte que compensa. Né? Se tivesse 1 milhão de habitantes ali, só tinha um rei. Só. Se fosse para nós comparar, a nossa vida teria que ser comparada com esse 1 milhão de escravos, não com o rei. Não com o rei. Mas nós queremos escolher Davi. Queremos Davi. Porque Não Davi queremos- tá no palácio, Davi tem várias mulheres, Davi tem carruagem, Davi come bem. É diferente, a comida do rei é diferente da E comida... outra coisa, irmãos, é tão interessante que Davi faz isso na parte da tarde, Sim, depois de dormir um soninho, né? torna conhecido que ele pergunta quem é aquela lá, naquele terreno lá, tô vendo. Tu imagina, acho que o último a saber seria Urias. E o que é dito para Davi? Olha, é a Betseba, filha de Eliã, e alguém ainda fala com ele.
mulher de Urias o Heteu. E aquele que é soldado. Aquele que é seu soldado, faz parte da guarda de elite sua. É ela. É. Então, Ele torna até conhecido quem ia vir pra ensinar. cá entre nós, fala sério. Quem é que acha que esses soldados que foram lá buscar não comentaram entre si? Não, irmão, E se quem fosse- é que acha que Joabe e os outros soldados que viram o próprio Urias na indo frente, pra frente promovido? ia dizer assim, não, tem alguma coisa errada. Que Urias promoção não era. estranha. Então, Davi ele vai ficar mal afamado e vai começar uma decadência espiritual terrível, né? E aí nós não vamos entender por que a criança morre, né? Na minha opinião, quem tinha que morrer era Davi. Na minha opinião, se eu fosse Deus, eu ia matar Davi. Ou arrancar os dedos dele, mas eu nunca ia deixar que uma criança morresse. Mas aí é Deus, e eu não questiono Deus, Aí porque Deus... É Deus. É. Não dá pra desquestionar. Então o local, só para nós dar uma pontuada, o pastor Luciano, irmãos, pense bem, local, ambiente propício, não sei, é claro, pode até haver, mas vamos supor, mas Davi ficou em casa, poderia ter ficado em casa e não ter feito essa maldade. Quer dizer, assim como você pode ficar em casa um fim de semana e não comer demais, não dormir demais, né? Assaltar a geladeira várias vezes, quer dizer, ficar assistindo a televisão um fim de semana todo. Quer dizer, a tendência nossa é quanto mais tempo, menos coisa fazemos. A ocupação, ela nos faz produzir alguma coisa. E também a desocupação também nos faz produzir algo, mesmo que seja algo que não seja bom. Então, o local independe. Porque nós vamos ver o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Um no paraíso não peca e o outro no deserto não peca. Nós vamos ver pessoas em situações extremas não pecando. Né? Mas ele não foi para a batalha. Saul foi para a batalha. E pecou também. Pecou, não matou, não obedeceu. Perdeu o reinado quando voltou com o rei Agag. Quer dizer, ele estava na batalha. Estava obedecendo pela metade. Então não é o local que vai fazer você cair. É a tua situação no coração. É quando nós não olhamos para cima, porque Davi não devia ter olhado para a mulher, devia ter olhado para cima. Ter pensado bem, disse, poxa, eu fui tirado do meio do curral, lá do pasto. Nem o meu pai não me lembrou de mim. Mas Deus me deu uma oportunidade de reinar, deu a oportunidade de eu ter um lugar de destaque, e agora, poxa, eu estou sendo desolhudo, né? Porque eu já tenho várias mulheres aqui, eu quero mais uma. E aí nos mostra que a prostituição, irmão, tem pessoas assim, mas se tiver mulher, não tem vontade de ter mais uma mulher. O camarada tinha 12. 10 concubinas. Salomão tinha quantas mulheres? Então essa questão de dizer assim, se eu tivesse 2 mulheres eu não me incomodava tanto. Deus que me livre. Não adianta. O camarada, quando ele está voltado para a prostituição, ele pode ter 50 mulheres, ele ainda vai querer aquela que não está perto dele. Então, o adultério é uma falta de respeito com Deus, primeiramente. E segundo, falta de respeito com o próximo, que é a tua esposa ou a tua família. Porque quando a pessoa chega a cair em adultério, né, que é uma temática, é como disse, ele não tropeça na mulher na rua e leva ela para o motel. Não. Isso aí vem, não é o caso de Davi, né? O Davi, ele ficou olhando, o negócio atraiu e ele não quis deixar baixar, passar a oportunidade. Mas o adultério, ele acontece porque há intimidade. É um abraço, é um aperto de mão mais alongado, é um olhar, né, com uma conversa mais... umas brincadeiras que vão além do limite. O homem já vai vendo que há intenção, a mulher também, e aí vão brincando, flertando com o pecado. E ninguém bota a mão no fogo sem se queimar, né? Então o local, para mim, eu acredito que o local é o coração. É o homem segundo o coração de Deus. E o coração, que na realidade foi onde que procedeu o pecado. É por isso, irmãos... É claro que se nós formos para uma pessoa vai começar a assistir cenas eróticas, vai começar em ambientes que só fala de coisas ruins, a tendência ele vai se corrompendo, né? Se ele não for luz, ele vai se corrompendo. Ou ele vai se retirar, ou ele vai mudar de cena, alguma coisa ele vai fazer, ele vai se indignar com o pecado. Mas é claro que se tu alimenta o pecado, ele vai
criando força. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo número 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém. Não se detém no caminho dos pecadores se assenta. e nem se assenta É uma decadência, né? Em pé, parado e sentado. E no fim, prostrado. Aí fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Uma das coisas que Davi poderia estar fazendo Salmo. é meditando na lei do Senhor. Escrevendo um salmo. E escrevendo um salmo. Depois ele escreveu o Salmo 51. Mas num aperto que Deus me livre. O adultério, irmãos, de Davi é o terceiro tópico aí. Pecado gera pecado, né? Até o comentarista aqui, ele já inicia o Salmo 42:7, um abismo, né? Chama outro abismo. Dali, Davi começa a cometer uma série de erros. O primeiro erro é trazer a Betseba. Porque quando ela chegou lá no palácio, ele também podia pensar, poxa, Urias é meu amigo, é soldado, tá lá batalhando. Mas quando o camarada tá com vontade de fazer o pé, vou desistir. ele não olha mais. Tinha como. Não, mas ele não olha pro lado. Não. Então ele não pensou. Eu já contei essa experiência ao pastor Luciano. Eu me congreguei numa época num lugar e o camarada, ele era só casado, não era casado, era, como é que a gente diz, amaziado, né? Então, muito crente ele. E aí ele se converteu ao Senhor e aí ele começou a perceber que a igreja pediu para ele casar, né? Mas como ele não estava casado no papel, então ele estava solteiro. E como ele estava solteiro, ele achou que podia continuar solteiro. E aí ele veio com essas conversas para cima de mim, dizendo o que eu achava, não achava. Como eu sou meio ruim, né? Eu digo, tu já tá de olho em outra mulher, né? Ele ficou, não. Se eu for na tua casa e perguntar pros vizinhos quem é essa mulher, garanto pra ti que vão dizer que é tua esposa. Sem papel assinado. E aquelas crianças que estão correndo na rua, eles vão dizer que são teus filhos. Então, independente se tu tens um papel assinado ou se tu não foi no cartório, tu já casou, meu amigo. Tu já gerou, eu disse, o fruto do casamento já foi gerado. Então, o que tu tem que fazer? Honrar o papel de homem e vai lá, só faz o que falta, só assina. Para a sociedade te reconhecer civilmente. Mas, perante Deus, tu já é casado. Cartório na época de Abraão não assinava papel. Não, de Davi tinha. Então, mas ele sabia fazer aquela celebração toda. Mas né? era só isso. E você sabe que nem casamento na igreja não se fazia, né? Casamento judeu não casa em igreja, casa em casa. Né? Os pais mesmo, né, só fazem a cerimônia. Então nós é que temos essa questão de levar, entrar com noiva e fazer casamento. Isso mais é um costume nosso, mas... No Oriente nem se tem. E é interessante, irmãos, que Davi peca. E vai pecando. Manda buscar Urias. Deixa o exército desguarnecido sem um grande soldado. Não traz Joabe, né? Não traz, hein? Não, ele traz Urias. Ele manda a carta e manda trazer Urias. Ainda fala com Urias, você tá cansado? Vai passar uma noite lá, com a Betseba, tadinha. Querida ela, vai lá. E aí, irmãos, eu vou chegar no ponto que o presídio Dom Sérgio abordou aqui. A questão do que está no coração. Urias vai demonstrar um sentimento de Deus maior do que Davi. Porque ele coloca no seu coração e diz, como posso eu, enquanto os meus irmãos estão guerreando, estão na batalha, eu vou beber vinho? Não, e ele diz assim, ó... E vou ir para casa com a minha mulher? Ele valoriza tanto o rei, que pela tua vida e pela vida da tua alma, ele diz assim, não farei tal coisa. Quer dizer... Olha que coração aí. Coração bom demais, né? Não, quem estava com temor a Deus aí, na questão era quem? Era ele ou era Davi? Ele, nesse momento, Urias estava um homem completo. Era um heteu, né, que deveria ter sido expulso, mas foi aceito. E a gente vai, então nós vamos entender que não é o meio. Não é o lugar. Não é o lugar. É a e nem intenção. é a nação de onde eu sou. É o que eu sou aqui. Imagina que o Satanás caiu onde? Ele caiu no céu, perto de Deus. Então, quer dizer, se fosse o local... Ele não pecava nunca. E se fosse por causa que tinha influência do mal... Ele não tinha pecado. Então, irmão, não é os outros que nos levam à sedução ao pecado. É o desejo do nosso coração que encontra uma oportunidade e acende essa chama que está lá dentro. Então, na realidade,
Se eu tenho a intenção, o desejo, eu vou tentar me cercar de meios que vão me conduzir aquilo. Depois eu só vou botar desculpa. E o interessante é que é como o indivíduo que mente. Para ele cobrir a mentira, ele mente mais uma coisa. Vai mentindo, vai mentindo. Chega lá na frente, desmonta o castelo de areia. E cai. Cai. Então, a questão toda é a consequência do pecado. E aí, irmãos, ele percebe que Urias não vai ceder. Não. Aí ele manda Urias de volta para a batalha, né? Mas também Urias era Caxias, né? Se fosse qualquer um de nós, tinha lá dado um cheirinho na nega. Tinha lá a vida, eu ia dar uma olhadinha, pelo menos, né? Então, o que acontece? Homicídio de Davi, que é o segundo tópico, né? E não é a questão de matar também. Porque se você analisar, Davi era um homem sanguinário. Vai dizer que ele é impedido de fazer a casa de Deus, porque Deus repreende ele só. Davi, tu foi um homem sanguinário, tu matou muita gente. Davi deve ter matado muita mulher, criança. Não, quando ele saía para guerrear, ele saía para guerra. Quer dizer, quantos homens Davi não matou? Porque se você vê qualquer filme desses, dos vikings ou das guerras, você fica até horrorizado das atrocidades que eram, quando Deus disse, mata criança, mulher grávida, mata tudo, não fica nada. E tu imaginar que um guerreiro vai fazer isso. E fazia. Então não é por assassinar, não é por tirar uma vida. É a maneira, né, irmãos? Que a questão é a maneira. O que acontece? Ele manda Urias com a carta. Que coisa terrível, né? E Urias deve ter ido. Imagina a alegria Só que Urias não sabia ler. Não adiantava que ele não ia saber ler. Mesmo que ele abrisse a carta. Pode ser, irmãos. Eram poucas as pessoas que sabiam ler. E é interessante que Urias vai, entrega, Joabe lê. Atestado de óbito. Né? E não tinha o que fazer. Não morre só Urias. Não. Para o plano de Davi ser perfeito, foi alguns soldados na frente. E todos foram mortos. E é interessante que Davi recebe a notícia tranquilo. E Davi não, como guerreiro, ele não, em situações anteriores, ele consulta a Deus, né? Vamos guerrear? Vamos ficar? O que vamos fazer? Aqui ele toma a decisão por ele mesmo. Ele disse, vai lá e luta contra já morreu. E já faz o seguinte, toma a decisão. Nem no campo da batalha ele não estava. Ele nem sabia o calor, como é que estava. Se era ir pelo flanco, pela frente ou por... Não, ele não quer saber, ele quer matar o camarada. Ele disse, a pior maneira de guerrear, tu vê qual é que é e tu bota esse camarada lá. Agora eu fico pensando, os camaradas olhando assim, dizem assim, o que nós estamos fazendo? Nós nunca lutamos desse jeito. Nós vamos se expor dessa forma, vai morrer muita gente. E esse era o objetivo, né? Era que morresse mesmo para que ficasse ali tampado. Então, irmãos, Davi recebe a notícia. Com alegria. Sem demonstração nenhuma de remorso. Demora só 7 dias, não dá nem tempo da missa de 7º dia. Ele já traz a mulher. Ele já traz ela para casa. Davi, o comandante, nós já estamos comentando, porque... E é bom falar mal da vida dos outros, né? Porque se Davi pegasse todas as mulheres dos soldados dele que morreu, ia dar muita gente. Ele não era por bondade que ele pegou essa mulher, né? Não. A viúva. Então, irmãos, olha para os irmãos ver, nós estamos no top 4 aí, desse aí, ó. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do pecado, Davi atola tanto no pecado, que ele traz a Betseba, casa com ela. Que aí nós temos hoje uns neném prematuro, né? Que eu fico assim, é de 7 meses, amém. 7 meses tão gordo, tão bonitinho, sem... Tá tudo bem, tá tudo beleza. Não fica Porém, nem para Deus, irmãos... Nem na UTI não fica. Para Deus, não. Esse aqui, Davi, que ia fazer, que era de 7. Menino nasce. É a coisa mais interessante. Não, interessante é porque ele nunca imaginou na vida dele que ela poderia ficar grávida, né? Que às vezes tem mulheres que demoram a ter filho, né? Não, não fala que ela tinha filho com Urias. Não, e é interessante, não, porque não tinha, porque a Bíblia não mostra, porque depois ela vai ter mais um, né? Que vai ser o Salomão. Não, e quando vai para o palácio não diz, e veio ela com 5 filhos. Não. Veio a Betseba. Veio grávida, nasce, aí já começa o agir de Deus, né?
já começa o agir de Deus, que nós vamos tratar ainda para frente. Tudo, irmãos, que aparentemente parecia estar oculto aos olhos de todos, mas eu vou ficar com o presídio Sérgio, não era aos olhos de todos, que os soldados sabiam. As parteiras sabiam depois. E todo mundo em volta do palácio sabia que tinha uma trama ali, mas quem é que ousava falar? Porque Davi era segundo o coração de Deus, mas era brabo que era uma coisa. Eu costumo dizer que é igual o cabelo de freira. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Ninguém vê, mas tá ali tampadinho. Então o que acontece, irmãos? Então Davi pensou que tudo tinha passado despercebido, mas o nosso Deus, que tudo vê, viu aquela covardia. Deus não viu só como pecado, Deus viu como covardia. E Davi só comete esse pecado com Batseba porque ele era rei. Se ele fosse um homem comum, ele ia ser julgado e ia ser morto. Não, ele tinha que ser apedrejado. Ele só faz isso porque ele tem a autoridade. Quer dizer, tem pessoas que vão lhe obedecer. Então tem determinadas situações que a pessoa tem uma posição que lhe dá a possibilidade de cair feio. Quanto maior, quanto maior o cargo que a pessoa tenha, seja numa empresa, seja numa igreja, ou seja em qualquer local, você tem a possibilidade de cair mais feio. Quanto maior o tombo. Então, uma coisa é um homem comum e outra coisa é um rei. E aqui, irmãos, esse quarto tópico aqui, ó, não vamos ressaltar, meu ponto de vista, não se ressalta a questão da Betseba, porque Davi sabia que ela era casada, Davi manda buscar, Davi depois trama todo um plano que em momento algum a Bíblia vai declarar, em momento algum a Bíblia declara que Betseba senta com Davi e traça um plano para matar Urias. Não. Em momento algum. As mulheres também não tinham essa autonomia como nós temos aqui. Não. A mulher, na cultura deles, a mulher era submissa, serva. não tinha. Ela era uma serva, ela estava ali para servir. Então é interessante que o autor coloca aqui, mas eu discordo. Aí é cada questão do professor, e nós aqui também somos professores. Mas nós aconselhamos biblicamente. Aconselhamos que se você ler esse texto e analisá-lo, você chegará à conclusão que Betseba não tem participação ativa nesse. A participação ativa, irmãos, é que ela se entrega porque ela não tinha opção. Eu vou dizer por minha conta que aqui é uma visão de um machista. Betseba se entrega porque ela não tinha opção. As mulheres eram submissas. Quer dizer que tem grande participação, está aqui. Grande participação? Essa grande participação, não. E é interessante, irmãos, que aí nós vamos entender na próxima lição que não. O que acontece, irmãos? Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Concluindo essa lição de número 10, lembrando, irmãos, que Salomão, com todos os seus erros, ele nos dá o conselho de tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. É interessante, irmãos, que todo pecado ele é gerado de dentro para fora. Sim. Não é de fora para dentro. Tu vai fazer o senhor é pedreiro, né? Mestre de obra, engenheiro, carpinteiro. Mas antes de alguém pedir para o senhor fazer uma casa ou fazer um pré-projeto, tá aqui. Ele olhou em algum lugar, viu em alguma coisa e já... Hoje até tem um ditado que a gente diz bastante, né? Hoje nada se inventa, tudo se copia. Então, quando eu quero fazer, eu tenho que pensar analisa aqui. Poxa, eu quero 2 quartos, quero 3 quartos. O projeto aqui, então, quando eu recebi esse tempo, há uns quase um ano aí, meu cunhado e minha cunhada me mostrou um lugar e falou o que eu achava que daria para fazer ali. Veio um pedreiro, veio os parentes, todo mundo aqui, não dá nada. Eu cheguei, conversei com meu cunhado falei, vamos fazer um trato? Deixa comigo. Não houve ninguém. Depois de tudo levantado, rebocadinho, pisozinho, você dá uma olhada. Mas por quê? Projetei aqui. Sim. Projetei aqui, fui lá, fiz o desenho. Depois que estava tudo levantado, mas não pode que isso aqui virou. Eu falei, não, mas virou. Virou porque eu projetei aqui. Então a questão de Davi, irmãos, não foi algo assim. Isso estava no coração dele. E é interessante que era recorrente já. Mas tanto que ele não se satisfaz com uma mulher ou duas. Não. Ele dá prova disso tendo 12. Tendo 12, a Bíblia fala que a parte 12, que no caso eram, vamos dizer, que eram casamentos tidos como oficiais, é até um absurdo a gente falar isso, mas o termo que seria usado hoje seria esse. Casamentos oficializados, girando da nação, era 12.
A primeira, ele já tinha a primeira, que era a filha de Saul. Depois aquela mulher que matou a fome dele. Que matou a fome foi Abigail. E vamos colecionando. Né? À medida que foi passando, ele foi fazendo a coleção. Mas além das 12 oficiais que Betseba depois torna-se a 12ª, Davi ainda tem mais 10. E no final da vida ainda precisa de umas novinhas só para esquentar o pé, pelo amor de Deus. Irmãos, olha, desculpa querer... Não, ninguém tá falando mal de Davi, não. Não, nós estamos comentando, né, irmãos? É a lição, é pra gente conversar. Né? É que Davi, é claro, é uma figura que vai ter feitos maravilhosos, vai ter conquista, mata gigante, mata urso, mata leão, só não mata a prostituição do coração. Mas aí, irmãos, aí é um ensinamento, é isso que eu disse aos irmãos no começo. Ele matou leão, matou urso, matou gigante, mas cedeu para uma mulher. Não é para mulher, ele cedeu para prostituição. Né? Essa é a questão. A questão correta é essa. Prostituição. Algo, irmãos, que infelizmente estava no coração também de Davi. Então nós temos que fazer sempre aquele análise para nós contextualizarmos a lição. Que nós incorremos um grande risco, estamos incorrendo em um grande risco, de sermos alguém cheio de Deus, alguém que Deus usa porque a situação não é diferente, alguém que tem uma boa palavra, alguém que tem todo o ministério pela frente, mas por causa da prostituição, e eu vou dizer, irmãos, não só na questão da mulher, em N situações, que nós sempre apontamos, sempre a primeira a aparecer a mulher, mas o dinheiro, o homossexualismo, a corrupção, irmãos, homossexualismo, infelizmente pedofilia, lesbianismo, e aí vai indo, né? É um cachê muito alto, a mensagem comprada, e aí nós vamos, né? Você sendo conivente com um e com outro, para me manter na posição, Não, irmãos, é complicado, mas essa foi a questão de Davi. Essa foi a questão de Davi. Matou gigante, matou urso, matou leão, estruturou um reinado, reinou 40 anos. Não teve outro rei, né? Salmos, maioria dos salmos são de Davi, deixou tudo pronto, um homem de Deus. Não vamos aqui dizer assim, o pastor Luciano, presbítero irmão Sérgio, desmoralizou Davi nessa lição, não. Davi foi tudo isso, mas infelizmente, por uma decisão dele... E não teve outro rei igual Davi. Também não. Em conquistar tanta terra, em fazer uma cidade tão fortificada. Como Davi, não. Só, irmãos, que ainda qual o aprendizado nós temos que ter? Que nós temos um projeto de Deus, nós temos uma chamada de Deus, nós somos chamados por Deus, mas não estamos ilesos de cometer erros. E tem erros que nós vamos depois passar, né? Tem coisas que não tem reparação. E, infelizmente, agora trazendo para o nosso contexto da dispensação da graça, e aqui também houve perdão de Deus para Davi. Teve graça, né? Teve a graça, olha que graça, e muita graça manifesta. Agora, como nós vemos nessa dispensação e não na lei, agora na graça, o perdão de Deus sempre haverá. Isso é inquestionável, o amor de Deus, irmãos, é incondicional. Agora, a consequência sempre virá. Isso é também inquestionável. Então, o que nós temos que fazer? Fazer aquilo que Jesus, eu não vou lembrar o versículo, mas Jesus, em uma das suas falas, Jesus vai falar um pouco diferente. Primeiro você olha, né? Olha, depois você vigia e depois você ora. Olhai, vigiai e orai. É isso que Jesus manda. Quando ele fala a Lucas, eu não vou lembrar agora o versículo, mas ele fala, olhai, aí ele muda a questão. Primeiro você olha, dá uma observada. Depois você vigia bastante, depois você vai orar. E nós, às vezes, queremos orar muito, vigiar quase nada e olhar nem pensar. Não, pastor, não, irmãos, nós nem olhamos. Às vezes a gente vai e mergulha de cabeça e depois vem a consequência. Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Porque se deixar, nós vamos longe. E contamos com os irmãos semana que vem, né? Dê o seu like, compartilhe, comente. Sendo contra ou a favor, para nós não faz diferença, porque a questão é que nós somos democráticos, interpretações são várias, mas nós temos procurado aqui, de uma maneira, não cometer heresia
e nem concordar com tudo que se fala, que também é uma posição que nós temos, e assim tem que ser, e você como professor também tem que ser alguém independente para dar aula, que Deus os abençoe, que a gente espera que a gente possa ter sido bênção para os irmãos, e sempre o nosso propósito é trazer algum subsídio para que você seja bênção aí na congregação. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.